Então é sempre um grande privilégio iniciarmos mais um estudo. Sempre temos a expectativa de ouvir o Senhor falar conosco por meio da Sua palavra. Sua palavra é luz e essa luz vai iluminando as nossas trevas e mostrando para nós o caminho. Nessa série de estudos nós estamos acompanhando a vida de Cristo. Não tem assunto mais sublime. Não há maior privilégio que estar na presença do Senhor estudando a Sua palavra. Nosso tema hoje vai ser, ainda dentro daqueles eventos que antecederam o nascimento do nosso Senhor, vai ser o nascimento de João Batista e o cântico do pai do João Batista, o cântico de Zacarias. Essa porção da Escritura vai do versículo 57 ao 80, mas nós vamos ler apenas do 67 ao 79. Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade por boca dos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar antes de prosseguir? Muito obrigado, Senhor. Nós elevamos nossa voz ao Senhor em oração e, por que não dizer, em adoração, por causa da sua grandeza, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade. Muito obrigado, Senhor. Nem toda a eternidade seria suficiente para expressar toda a nossa gratidão, em virtude do Senhor ter mandado seu Filho Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, para ser o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Hoje, à medida que nós estudamos mais essa porção da Escritura, nós pedimos: Senhor, fica conosco. Já vai tarde à noite, não nos deixe, Senhor. Queremos desfrutar da Tua presença, da Tua doce presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como mencionamos, o parágrafo que nós estamos estudando é do capítulo 1 de Lucas, versículos 57 até o 79. 57? 5, 7. Até 7, 9. E como já mencionamos, o nosso propósito não é apenas que os irmãos escutem a lição, sejam abençoados, fechem as suas Bíblias e nunca mais olhem essa passagem. Então, nosso propósito é que com essas orientações que nós compartilhamos aqui, você mesmo possa ir à sua Bíblia, estudar essa passagem novamente, receber mais luz do Senhor
e usar também o que aprendemos juntos para ensinar para outras pessoas. Você vai perceber que quando nós estamos tomando uma porção da Escritura, por exemplo, nós não pegamos inicialmente um único versículo, mas nós tentamos entender ou subdividir a palavra em porções que estão relacionadas de forma que nós sempre temos o contexto. Não corremos o risco de interpretar uma parte da palavra fora do contexto. E não só isso, quando nós estudamos a palavra juntos, nós queremos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes. Tem algumas pessoas que pensam que para ser praticante não pode ser estudante da palavra, e ao contrário, você somente poderá verdadeiramente praticar a palavra de Deus se conhecer a palavra de Deus. Toda prática que não for baseada na palavra de Deus está fadada a ser uma prática que não está de acordo com a palavra e com a vontade do nosso Senhor. Então, essa porção, Lucas 1,57 até Lucas 1,79, é um trecho contínuo da palavra de Deus. Temos dois eventos principais relatados aqui. Primeiro, relacionados com o nascimento do João Batista, o precursor do nosso Senhor, e o segundo, o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. O que nós temos nesse relato do nascimento de João Batista? Primeira coisa, versículo 57 mesmo, fala que cumpriu-se o tempo de dar à luz e Isabel teve um filho. Veja que esse filho de Isabel é o resultado do cumprimento da palavra de Deus. O tempo do Senhor havia cumprido, o tempo da gestação havia cumprido, agora a palavra do nosso Senhor se cumpre. Qual que é a lição que nós temos aqui já nesse versículo? Nem sempre o tempo do Senhor é igual ao nosso tempo. Às vezes nós pensamos que Deus tarda ou atrasa, mas nós sabemos que o nosso Deus nunca tarda, nem atrasa, sempre no tempo certo. Qual a próxima descrição que temos aqui? Da reação dos vizinhos e dos parentes e da alegria deles em relação ao nascimento de João Batista, do menino. Então nós temos o nascimento, a alegria dos familiares e dos vizinhos e a circuncisão do João Batista. O que significava isso? Da mesma forma como para nós ocidentais, para os hebreus, o nascimento representava a entrada de um ser humano no mundo. Para os hebreus era a mesma coisa. Mas a circuncisão representava a entrada de um novo membro à família de Abraão. E foi isso que aconteceu. Era no 8º dia após o nascimento. João Batista foi circuncidado. Claro, aqui não sabíamos o nome dele ainda, mas eles queriam dar o nome de Zacarias. E a sua mãe disse que o nome dele deveria ser João. E eles dizem, mas não tem ninguém na sua parentela que tem esse nome? E eles perguntaram ao pai, Zacarias, por acenos, que nome queria dar, que lhe dessem.
E os irmãos lembram que Zacarias, em virtude dele não ter crido na palavra do Senhor, ele ficou sem poder falar. Mas ele escreveu na tabuinha, né? João é o seu nome. E naquele momento se abriram os lábios do Zacarias. Agora, o que significa João? Graça de Deus. Lembra que o significado de Zacarias é Jeová lembra. O significado da Isabel é juramento de Deus. Jeová lembra do seu juramento e tem como resultado a graça de Deus. E graça é uma palavra muito especial. É uma palavra muito doce aos nossos ouvidos, porque é a graça que nos alcançou quando estávamos ainda nos nossos pecados. É a graça que nos sustenta na caminhada aqui sobre essa terra. E é a graça que vai nos levar a entrar um dia no descanso eterno, onde nós estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. E João é o seu nome. E no momento que Zacarias fala João é o seu nome, diz a nossa Escritura que a sua língua foi desimpedida, falava louvando a Deus. E nesse ponto aqui nós queremos de novo lembrar quão importante é o louvor na nossa vida como cristãos. Sabe que o inimigo tem uma estratégia muito sutil. E nessa estratégia sutil, ele sempre quer dividir os filhos de Deus. Ele vai querer dividir, esses aqui são os irmãos da palavra. Esses outros aqui são os irmãos do louvor. Mas na verdade, você acha que é possível estudar a palavra de Deus, conhecer os mistérios de Deus, conhecer a pessoa de Deus, sem que nasça louvor no nosso coração? Não é possível. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, quanto mais nós conhecemos a sua misericórdia, quanto mais nós conhecemos a sua paciência, mais o nosso coração vai se enchendo de motivo de júbilo, motivo de louvor. E quando você menos esperar, nem se deu conta, seu coração está cheio de um cântico de louvor ao nosso Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, você também terá um cântico de louvor. O outro lado também é verdadeiro. Se você efetivamente quiser louvar a Deus, segundo a verdade, tem que ser um louvor saturado da palavra de Deus. Se é um comentário que nós podemos fazer em relação a alguns desenvolvimentos, em alguns segmentos da igreja cristã, esse comentário é a respeito da pobreza de alguns cânticos que nos têm sido deixados. Claro que se você cantar, por exemplo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, você pode repetir muitas vezes Santo é o Senhor, nunca vai cansar. Ou digno é o Cordeiro, nunca vai cansar. Mas é muito comum uma pobreza de louvor em tantas ocasiões. Por que essa pobreza? Porque é um louvor vazio da palavra de Deus. O outro lado dessa história, alguns cânticos antigos, longos cânticos ou longos hinos, tão cheios de significado. Quando você tem um louvor que é só uma sílaba ou duas, que louvor pobre. Mas quando você tem um louvor cheio do conteúdo da palavra de Deus, que lembra os feitos do nosso Deus, quão rico é o nosso
louvor. Nós não queremos ser conhecidos apenas como os irmãos da palavra. Tampouco queremos ser conhecidos apenas como os irmãos do louvor. Quem sabe nós queremos ser conhecidos como os irmãos da Bíblia, porque na Bíblia tem palavra e tem louvor. Nós já tivemos a oportunidade de mencionar que, ao longo da história da igreja, sempre que houve um verdadeiro reavivamento. Reavivamento é uma expressão que fala de uma revelação nova de Deus dentro de uma geração. Uma ação de Deus cheia de milagres e salvação e prodígios. Sempre que existe isso, primeiro, há um reavivamento, sem dúvida nenhuma, da palavra de Deus. O lugar da palavra de Deus é restaurado. A apreciação pela palavra de Deus é restaurada. Segundo, há uma profusão de hinos, salmos e cânticos espirituais. E não foi diferente por ocasião da chegada do nosso Senhor a esse mundo. E nós já tivemos a oportunidade de mencionar que nesse curto trecho de 2 capítulos tem nada mais, nada menos do que provavelmente 6 cânticos. E é claro que à medida que vamos compreendendo a grandeza do que aconteceu ali, o nosso coração se enche, sim, de louvor e adoração. Então, do versículo 57 até o 66, nascimento de João Batista. A alegria por esse nascimento, a circuncisão e o nome do João, que significa graça de Deus. Antes de prosseguir para a segunda parte, eu gostaria de mencionar algo importante também. Que quando o pai do João Batista recebeu a mensagem do anjo de que um filho seria dado a eles, volta um pouquinho no capítulo 1, no versículo 15, vai dizer que esse filho que seria dado para o Zacarias, ele seria grande diante do Senhor. Ele tinha uma missão e fala que ele não beberia vinho, nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E o que fala esse grande diante do Senhor? Que ele teria aquela missão como um precursor do nosso Senhor. Ele seria um profeta, ele seria um servo de Deus. Mas por que fala que não beberá vinho nem bebida forte? Porque isso fala de uma classe de pessoas que existia em Israel na época do Antigo Testamento, chamada nazireus. E esses nazireus, eles eram caracterizados por não beber vinho nem bebida forte, entre outras coisas, mas esse não beber vinho nem bebida forte fala da sua consagração. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, é evidente que é necessário consagrar-se ao Senhor. É evidente que é necessário separar-se a fim de servir ao Senhor. Ser um canal separado para uso exclusivo de Deus. E a outra coisa que é evidente e importante é ser cheio do Espírito Santo. E é um outro ponto em que grande parte dos esforços do inimigo é nos dividir entre os que são da palavra e os que são do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, é possível você conhecer efetivamente a palavra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo? Se é o próprio Espírito Santo que vivifica essa palavra no nosso coração? Se é o próprio Espírito Santo quem nos une uns aos outros é Cristo Jesus? Se é o próprio Espírito Santo que há de nos guiar em todas as coisas e há de nos fazer lembrar todas as coisas? É possível ser alguém da palavra, como alguns querem dizer, e não ser alguém do Espírito Santo? E o oposto também é verdadeiro. É possível alguém se dizer que é cheio do Espírito Santo se não for cheio da palavra de Deus? Claro que não é possível. Nós não queremos ser conhecidos como aqueles que são da palavra. E eu vou dizer, nós não queremos ser conhecidos também como aqueles que são do Espírito Santo. Nós queremos ser aqueles que são da palavra e aqueles que são
do Espírito Santo também. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós cremos em todas as coisas. Nós não somos dois grupos, um da palavra, outro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos levar para a palavra de Deus e a palavra de Deus invariavelmente vai nos levar para o Espírito Santo. Alguém que se diz guiado pelo Espírito Santo, mas não conhece a palavra de Deus, está enganando-se a si mesmo e enganando a outros. É o cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Por quê? A maneira pelo qual o Espírito Santo nos guia é por meio da palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nunca vai nos conduzir a fazer algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Jamais. Porque a própria palavra de Deus, ela foi inspirada, concedida, preservada e é revelada e é vivificada no nosso coração pela ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Agora, quando o Senhor fala de levantar em João um profeta, precursor do nosso Senhor, queria preparar os corações para a vinda do nosso Senhor, evidentemente tinha que ser alguém cheio do Espírito Santo. Como nós veremos posteriormente, o nosso Senhor Jesus Cristo cheio do Espírito Santo. E claro que a nossa oração é que eu e você possamos também ser cheios do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra do nosso Senhor. Bom, fechando essa primeira parte do nascimento de João Batista, nós temos agora aqui o cântico de Zacarias. Quando Zacarias profetiza, versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Está vendo aqui que ele estava cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo ele está cheio da palavra? Você lembra que no cântico da Maria nós tivemos oportunidade de traçar um paralelo entre cada uma das frases que a Maria proferiu e o versículo correspondente lá do Antigo Testamento. É possível fazer exatamente a mesma coisa com esse cântico do Zacarias. Você pega o cântico do Zacarias, coloca na coluna da esquerda, faz uma coluna na direita e do lado direito você coloca as passagens bíblicas do Antigo Testamento que corresponde a cada uma daquelas frases do Zacarias. Você vai ver que praticamente cada uma das frases do cântico de Zacarias vem do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Está vendo aí essa lição? Como Zacarias tinha um cântico para cantar? Ele conhecia a sua Bíblia. E quando os seus lábios se abriram, ele foi enchido com o Espírito Santo simplesmente vivificou aquela palavra de Deus escrita que estava já lá dentro do coração do Zacarias. E aí nós vamos ver que está plena de menções ao Davi, a Abraão, as promessas, a aliança, a misericórdia, a santidade de Deus e todas aquelas coisas que Deus já havia falado ao seu povo por meio das escrituras deles naquela época, o Antigo Testamento. As nossas escrituras agora é o Antigo Testamento mais o Novo Testamento, mas a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Tem duas palavras que nos chamam a atenção aqui nesse trecho. A primeira delas, no versículo 68, é a palavra visitar que aparece ali. Está vendo ali? Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
Porque visitou e redimiu o seu povo. Lucas 1, 68. Depois, no versículo 78, aparece a palavra visitar de novo. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Está vendo que esse conteúdo do cântico, na prática, ele está todo dentro desses dois visitar? Um visitou no passado e o outro visitará no futuro? Portanto, é importante entender o que significa esse visitar de Deus mencionado aqui. Não é simplesmente que Deus viu o que estava acontecendo com o seu povo e nada fez. Ao contrário, o ver de Deus implica em ação. Temos uma ilustração no Antigo Testamento que nos ajudaria a entender o significado desse visitar de Deus. Abre comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do gerezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa aqui é um exemplo que ilustra muito bem no que consiste a visita de Deus. Não é somente que Deus vem, desce e não faz nada. Ao contrário, você vê aqui que Deus, primeiro diz assim, ó, certamente vi a aflição do meu povo. O que significa isso? Que Deus sempre vê a aflição do seu povo. Deus sempre vê a nossa aflição. Deus sabe, Deus conhece e que está no Egito, né? Que fala uma figura de nós que estamos no mundo. E eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus sempre ouve o nosso clamor por causa daquelas situações ou daquelas pessoas que nos oprimem. Em especial, os egípcios oprimiam o povo de Israel com o trabalho. E não tem dúvida nenhuma que é muito difícil trabalhar nesse mundo. E é difícil pelos dois aspectos. Se você é empregado, e tem um aspecto que não é muito conhecido também, da maioria das pessoas que não tem essa experiência, mas é muito difícil também ser um patrão nesse mundo. E Israel no Egito, eles sofriam debaixo da mão do trabalho.
assim como nós, cristãos, nesse mundo, sofremos debaixo da opressão do trabalho. E muitas vezes o trabalho, que deveria ser algo bom, restaurador, positivo, fonte de bênçãos e de recursos, se torna algo pesado, algo difícil, por causa do jeito que esse mundo é e por causa do jeito que nós somos também. Mas nessa passagem o Senhor diz assim, ó, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ouve o nosso clamor. Deus diz mais, conheço-lhe o sofrimento. Não tem nenhum sofrimento pelo qual nós possamos passar que Deus não conheça. E às vezes nós esquecemos disso, e por isso às vezes nos é tão difícil passar pelo sofrimento. Mas se essa palavra tomasse posse do nosso coração hoje, e se nós para sempre gravássemos com letras, quem sabe letras de fogo no nosso interior, Deus conhece o nosso sofrimento. Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Nós não estamos sozinhos nos nossos desafios. Deus é conosco. Veja a sequência desse versículo. Êxodo capítulo 3, versículo 8. No 7 ele vai dizer assim, ó, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar que na verdade pertencia antes ao cananeu, ao eteu, ao amorreu, ao ferezeu, ao eveu, ao jebuseu, mas agora vai pertencer a você e a mim, que seguimos ao Senhor. Deus não é um Deus só de palavras. O nosso Deus é um Deus de ação. Ele viu o sofrimento, conheceu, ouviu o clamor, viu a aflição, e ele desce para livrar. E olha que coisa interessante, ele desce para livrar, fazê-los subir do Egito e fazê-los entrar em Canaã. Às vezes nós esquecemos, nós pensamos que Deus nos tira do mundo para nos deixar no limbo. Você já não teve essa impressão às vezes? Deus foi tão poderoso para tirar você do mundo. Você não o conhecia, não o procurava, ou se procurava não sabia onde achar. E Deus te achou e te tirou do mundo. Mas com qual propósito? Para você ficar agora no deserto? Ou seja, essas dificuldades agora é a nossa porção até o fim dos nossos dias? Isso não se encontra na Bíblia. Na Bíblia diz assim, ó, o Senhor nos tira do mundo com a finalidade de nos introduzir em Canaã. Canaã não é um símbolo do céu. Canaã é um símbolo das riquezas que há em Cristo Jesus enquanto nós estamos aqui nessa vida. O que diz ali? Sair daquela terra, que é o mundo, e levar para onde? Para uma terra boa. Essa é a sua experiência como cristão ou como cristã? Você se sente estando numa terra boa? Porque é isso que a Bíblia fala. Se você não se sente estando ainda numa terra boa, saiba que você só experimentou a metade pequenininha da salvação, que é a libertar-nos do mundo. Aqui fala assim, ó, para nos fazer entrar numa terra que é boa. A vida como cristão é uma vida boa, plena em todos os sentidos e ampla. Você está se sentindo apertado ou apertada? Se está com esse sentimento, apertado ou apertada, que está numa terra que não é muito boa, até só teve uma experiência parcial da libertação e da salvação que Cristo Jesus quer dar para nós ainda nessa vida. O Senhor viu o nosso sofrimento, o Senhor viu a nossa solidão, o Senhor viu a nossa aflição e o quanto nós éramos oprimidos
e Ele nos proveu uma salvação que é para nos tirar desse mundo e nos fazer entrar na terra de Canaã, que é as riquezas que há em Cristo Jesus. É evidente que tirar desse mundo não é uma expressão literal, porque se fosse literal a gente morria, né? Recebe o Senhor, é salvo e morre. Mas Deus não nos... em casos gerais, né? A gente não é salvo e morre, ao contrário, a gente é salvo e vive muitos anos aqui. Então o que significa o Senhor nos tirar desse mundo? Espiritualmente, nós não somos mais aqui. Espiritualmente, a nossa ligação agora é com o céu, com Deus, por meio do Espírito Santo. E a nossa alma agora, ela está escondida em Cristo Jesus. E o nosso corpo está na terra, sem dúvida nenhuma. Nós temos que comer como os demais comem. Se nós entrarmos na chuva, vamos nos molhar como os demais se molham. Se nós comermos muita carne gorda e muito pão, nós vamos engordar como os demais engordam. Nós estamos nesse mundo, nosso corpo está nesse mundo ainda. Mas o nosso espírito já está ligado com Deus. Somos um com Deus. E a nossa alma está em Cristo Jesus. O que significa isso? A nossa vida de pensamento está ligada ao Senhor Jesus. A nossa vida de sentimento está em harmonia com o nosso Senhor Jesus. E a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, e o resultado disso é paz, como nós veremos adiante. Então, esse é um quadro muito bonito quando fala de Deus visitar. Agora sim voltamos para Lucas, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 69, o que significa Deus visitou. Logo diz Deus visitou e redimiu o seu povo. Redenção sempre fala de termos sido comprados por Deus e para Deus. Um preço foi pago. E é muito interessante você ver que nessa profecia aqui, o Zacarias está falando evidentemente de algo que ainda vai ocorrer, mas ele fala como se já tendo ocorrido. Ele sabe que a visita de Deus e a redenção de Deus virá na pessoa de Cristo Jesus. Não veio ainda. Mas olha que aqueles dias de silêncio, ou meses de silêncio de Zacarias, ensinou uma lição muito preciosa para ele. Que lição foi essa? A lição do tempo pretérito, né? Dos passados de Deus. A visita ainda vai ocorrer, mas Zacarias diz, Deus visitou. Nossa salvação vai ser completada ainda, mas nós dizemos, Deus nos salvou, Deus nos redimiu. Visitou, redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera. E aqui vem um ponto extremamente interessante, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Quanto nós conhecemos das promessas de Deus? Quão importante firmarmos a âncora da nossa alma naquilo que Deus prometeu. Como nós devemos apegar-nos à promessa de Deus, porque a promessa de Deus não falha. Deus não é homem para mentir. Deus não muda. E Zacarias aprende essa lição. Deus prometeu salvação. Deus prometeu redenção. Deus suscitou plena salvação. Não é uma salvação parcial. E está prometida desde muito antes. Com qual finalidade? Para nos libertar dos nossos inimigos. Na época de Zacarias, a nação de Israel estava debaixo da opressão dos estrangeiros. Mas também fala das mãos de todos os que nos odeiam. Eu traduziria essa aqui como o fogo amigo. Sabe quando vem um ataque de onde você não esperava que deveria vir? Sabe, a gente imagina que os membros da nossa família nos amam. E a gente imagina que os nossos irmãos em Cristo nos amam. E
nós nunca imaginamos que de entre os nossos amigos, de entre a nossa parentela, venha o assim chamado fogo amigo. Mas aqui fala, tem os nossos inimigos e tem aqui as mãos de todos os que nos odeiam. Nós não deveríamos ser ingênuos e pensar que somente os nossos inimigos nos odeiam. Infelizmente, tem outros que às vezes nós consideramos amigos e que não gostam de nós. De alguma forma não gostam da nossa prosperidade, não gostam do nosso sucesso, só não gostam de nós. E na verdade ninguém é obrigado a gostar de nós, né? Você não acha isso? Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, não gosta. Mas a nossa Bíblia diz que quem nos liberta dos nossos inimigos e quem nos liberta daqueles que nos odeiam é Deus que nos supre essa plena salvação. E fala para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão, tinha uma aliança com Israel, tinha uma aliança com Davi, e da mesma forma Ele tem uma aliança comigo e com você. Nós somos aqueles que estão relacionados com o Senhor Jesus Cristo pelo sangue da nova aliança. E o maior mérito dessa nova aliança é que por meio dessa nova aliança os nossos pecados são sim perdoados por Jesus, o nosso Senhor. Por meio dessa nova aliança nós somos tornados membros do corpo de Jesus Cristo. Por meio dessa nova aliança nós somos tornados família de Deus. Por meio dessa nova aliança somos tornados templos do Espírito Santo. E por meio dessa nova aliança nós recebemos uma posição potencial de vencedores em Cristo Jesus. A entrada na nova aliança é pela fé na promessa do nosso Senhor. A entrada na vida vencedora é por meio da mesma fé nas mesmas promessas do nosso Senhor. E fala aqui de usar a misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. É importante lembrar aqui, quando fala de Abraão, nosso pai, né? Nós sabemos que os hebreus são filhos de Abraão por etnia. Mas tem uma porção da Escritura que diz que nem todos que são hebreus são filhos. Na verdade, ele vai falar que os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. E isso, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nos coloca numa categoria tão interessante. Nós também somos filhos de Abraão, porque Abraão é aquele que creu e porque creu foi justificado. Nós, graças ao Senhor, somos aqueles que também cremos e por isso temos a justificação. E qual a finalidade? Final do versículo 74, adorar o nosso Senhor. Não há dúvida que a salvação pessoal é algo maravilhoso. Deus nos tirar do mundo, nos livrar do Egito, nos curar as nossas enfermidades, nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, mas nós nunca devemos esquecer que nós somos salvos em primeiro lugar não para nós mesmos. Nós somos salvos em primeiro lugar para podermos pertencer a Ele, para podermos adorar a Ele. E é isso que fala aqui. Adorar, fomos livres das mãos dos nossos inimigos, para adorar o nosso Deus sem temor, em santidade e em justiça, todos os dias
da nossa vida. Então, essa primeira porção do Cântico do Zacarias, Lucas 1:68 até Lucas 1:75, fala dos grandes feitos de Deus no passado. O que Deus fez por nós, o que Deus é por nós. E nós sempre deveríamos voltar a esses feitos. Sempre deveríamos lembrar que o mesmo Deus que nos livrou no passado vai nos livrar no futuro, graças ao Senhor. E aqui ele profetiza em relação ao João Batista: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Essa expressão aqui, nos visitará, é a segunda delas, ela encerra o conteúdo do Cântico de Zacarias. Ele vai usar essa figura do sol nascente das alturas para alumiar. Evidente que esse sol aqui não é a primeira nem a única vez que aparece na Escritura, é uma referência à vinda do nosso Senhor. E uma ilustração típica lá daquela região do Oriente. Você imagina uma caravana no deserto, no meio da noite, surpreendida com trevas totais, se sentam no meio daquelas trevas sem esperança de chegar ao seu destino final. E repentinamente brilha uma estrela. E essa estrela ilumina aquele deserto, de forma que eles conseguem chegar até a estrada. E na estrada no deserto, essa estrada conduz eles à jornada final. Exatamente essa figura que aparece aqui. Quando, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, Ele nos visita na pessoa do seu Filho Jesus, nós vemos essa estrela, esse sol nascente, que ilumina o nosso caminho, que estava repleto de trevas, e nos conduz para uma estrada, e essa estrada nos leva ao nosso destino final, que é o próprio Deus. É uma figura tão maravilhosa. Aí no versículo 79 ele vai falar: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Antes nós recebermos esse ensinamento do nosso Senhor Jesus, nós não conhecemos o caminho da paz. Mesmo quando estamos tentando buscar a paz com os meios humanos, com as ferramentas humanas da psicologia, da sociologia, dos movimentos sociais, nós nos tornamos amargurados e violentos. Quando nas trevas nós tentamos encontrar justiça e equidade social nesse mundo, nós nos tornamos amargos e muitas vezes nos tornamos assassinos em nome da paz. É certo que estamos vivendo numa sociedade repleta de injustiça contra as mulheres, mas isso não nos dá o direito de nos tornarmos feministas. Não tem dúvida que há repletos de discriminação racial contra judeus, contra negros, contra diferentes etnias. Mas isso não nos dá o direito de levantar essas bandeiras. Porque sempre que nós fazemos isso, nós nos tornamos mais cheios de ódio,
mais cheios de preconceito do que aqueles a quem nós condenamos. Há tanta injustiça social. Deus não nos chama para levantar nenhuma dessas bandeiras. Por quê? Quando nós vemos em Jesus o sol nascente das alturas e como ele ilumina as nossas trevas, ele nos mostra que nós que estávamos na sombra da morte, agora nós temos um caminho. É o caminho da paz, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É extremamente interessante como o Senhor, estando aqui nesse mundo, ele nunca tentou equilibrar e corrigir as distorções sociais da sua época. E tinha todas, e talvez mais do que na nossa época, todas as sortes de distorções sociais que você pode imaginar. Tinha escravidão, tinha essa estigma contra as mulheres, tinha todas as questões raciais, tinha todas essas, o desprezo por pessoas de camada social menos privilegiada, mas o nosso Senhor nunca entrou nessas questões. Por quê? Porque o método dele não é igual ao método humano. As armas dele não é igual às armas humanas. O método do nosso Senhor não é pagar o mal com o mal. O método do nosso Senhor não é você ou eu vingar-nos a nós mesmos. O método do nosso Senhor é entregar tudo a Deus que julga todas as coisas retamente e separar-se para Deus, para fazer a sua vontade e oferecer-se para Deus para ser aqui na terra um instrumento da revelação da glória que há no céu. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Como é grande o nosso desejo de que, pela graça do Senhor, à medida que nós vamos conhecendo essa maravilhosa redenção que temos em Cristo Jesus, essa redenção que é fruto das promessas de Deus, que eu e você nos tornemos pessoas da paz. A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores. Esse que vos fala já teve inúmeras oportunidades, depois de ter cometido um erro no trânsito, de transformar uma potencial briga no trânsito em uma nova amizade. Sabe, quando você dá uma cortada sem querer, né? Naquela pessoa que está dirigindo ao teu lado ou atrás. E aí quando você baixa o vidro, ele baixa o vidro também, ele está pronto para te xingar. E você pede desculpa. E ele diz, não tem problema, é assim, acontece. Você ganha um amigo. Com Cristo em nós, nós temos essa maravilhosa oportunidade de nos tornarmos pessoas da paz. Aonde quer que nós vamos, Ele nos mostrou o caminho da paz. Agora nós podemos ser pacificadores. Experimenta isso. Experimenta numa situação de conflito, ao invés de colocar mais fogo, né, mais lenha na fogueira. Ao invés de dificultar a situação, ao invés de aumentar o atrito, busca, quem sabe, graça no Senhor, para, uma vez que nós temos aprendido, recebido a paz em Cristo Jesus, busca se tornar aqueles que andam pelo caminho da paz. Faz um trato com a sua língua. Faz um trato com seus pés. Nós queremos ser da paz. Não queremos mais alimentar conflitos. Não queremos mais alimentar intrigas. Não queremos mais alimentar divergências. Ao contrário, nós queremos ser aqueles que são instrumentos de Deus para trazer
paz aonde quer que nós andemos. E quando isso estiver ocorrendo no nosso proceder, certamente nós estaremos agindo de maneira muito semelhante ao caráter do nosso Senhor Jesus. Acredito que aqui é um bom ponto para nós concluirmos o compartilhar de hoje com uma ou duas palavras de oração, conforme o Senhor nos conduzir.